Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom demais? Aqui quem fala é o Davi, do Além da Equação, e hoje, cara, eu vou estar fazendo um aulão para vocês sobre função trigonométrica, que é uma matéria um pouco mais complexa, eu diria, pelo menos muitas pessoas acham isso, mas eu vim provar para você que não é tão difícil assim, e que você consegue aprender ela e fixar na sua cabeça e entender de uma vez, né? Ao invés de ficar só decorando, porque essa matéria não é isso, viu? Você não pode tentar decorar, criar regrinha na sua cabeça, não. Você não vai conseguir aprender a matéria mesmo. Você tem que entender o que significa essa matéria. Então vamos lá, o que seria uma função trigonométrica, né? Uma função trigonométrica, como por exemplo essa daqui que eu escrevi, um exemplo da função f de x é igual a seno de x, é basicamente um jeito de você representar no plano cartesiano todos os valores possíveis para um seno de acordo com o ângulo do que seria o x aqui nesse caso, que é a variável. Por exemplo, na função seno comum, que é essa aqui que está desenhada no gráfico, no plano cartesiano, vou até colocar umas setas aqui, né? Ficar um pouco mais bonitinho. Nesse plano cartesiano aqui, o que nós temos? Nós temos aqui essa função senoide, que chama, senoide, seno, é fácil de lembrar, e ela tem essa curva, esse formato, por causa da função em si, que é o seno de x. Ele vai variando desta forma. E vamos pegar algumas propriedades básicas aqui. Por exemplo, o que está demarcado aqui com o verde. Por exemplo, que nós temos que decorar uma coisa. Decorar não, entender, né? Claro, decorar a gente não vai. Ó, qual que é o valor máximo e mínimo da função seno? Porque a função seno tem valor máximo e mínimo. Ela não é infinita, ela não vai até o infinito. Para isso é só a gente olhar a imagem da função. E como que a gente faz isso? É só a gente pegar o desenho aqui do gráfico e expandir por esse eixo y aqui, ó. Então eu vou pegar, por exemplo, o máximo, que é esse pontinho verde aqui, ó, e expandir ele para o eixo y aqui no caso, e o x aqui, e vou expandir esse ponto mínimo, que é essa outra bolinha vermelha de baixo para cá, ó, essa bolinha vermelha. E se eu expandir o ponto máximo e o ponto mínimo no eixo y, nós temos aqui a imagem da nossa função. Olha que legal. Eu vou até colocar de outra cor para vocês verem mais. Vou colocar aqui de verde para vocês verem melhor. Nós temos nossa imagem da função, que é basicamente isso daqui que eu colori de verde, estou colorindo aqui agora, rabiscando. Isso é a imagem da nossa função. O que significa isso? São os valores possíveis que essa função pode assumir. E a função é seno de x. Ou seja, até apagar aqui agora, porque agora não vai ser útil essa informação. É legal você ter isso desenhado na sua cabeça. Ou seja, qual que é a imagem da função seno? O x não, no caso, a função, ela pode assumir os valores de, no máximo, 1 e de, no mínimo, menos 1. E isso vai se repetir também para a função cosseno, que eu desenhei aqui embaixo. Nós temos aqui f de x é igual a cosseno de x. E, bem, basicamente vai ser a mesma coisa que a função seno. Porque se vocês repararem, o maior valor possível para o cosseno de qualquer ângulo é 1. É o maior valor possível. É só te lembrar do ciclo trigonométrico. Lembra? O maior valor possível para o cosseno e para o seno é 1. E a mesma coisa para o valor mínimo. O menor valor possível é menos 1. Então a gente já vai fazer uma anotação aqui legal. Qual que é a imagem da função seno e da função cosseno? Os valores possíveis. Nós temos, vamos colocar aqui, seno de x pode ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Isso repete para o cosseno. Cosseno de x pode ser maior ou igual a menos 1 ou, no caso i, né, menor ou igual a 1. Só que isso não seria uma imagem da nossa função, né? Nesse caso aqui, seria a gente substituir por f de x, né? F de x aqui. E deixa eu ver qual que é a função cosseno aqui. Coloquei f também, eu vou colocar uma outra letra, tá? Vou colocar um h de x, pode ser, não muda nada. Só para colocar aqui h de x. Então, basicamente, essa é a imagem das nossas funções. Seno e cosseno, é a mesma imagem. E o período? O período é igual também. Como assim? O que é período? O período é basicamente o quê? Quando a função passa a se repetir. Então, vamos reparar uma coisa. Ó, vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico. Ajuda bastante para a gente lembrar isso. A função seno tem esse formato aqui. Ela começa na origem, no ponto zero, porque o seno de zero é zero. E ela alcança o 1 no π sobre 2, que é 90 graus. Correto? Ou seja, aqui ela alcança o ponto máximo no 90 e ela volta para a origem no π, que é 180 graus, porque o seno de 180 é zero. Só que, a partir, lembra lá do ciclo trigonométrico, quando ela começa a entrar do 180 para o 270, o seno vai ficando negativo. Tenta imaginar ele na sua cabeça, o ciclo trigonométrico aí, e tenta imaginar um pontinho percorrendo esse ciclo.
você vai reparar que o seno passa a ser negativo. Então, a partir do 180, o seno vira negativo, que é o que está representado aqui no plano cartesiano. O seno ficando negativo. E a partir do 2π, que é quando a gente fechou uma volta completa, a função vai se repetir. Não é mesmo? A gente está percorrendo o mesmo ciclo. Podem ser ângulos diferentes, mas são só variações do mesmo ângulo. O seno vai ser igual. Então, a função seno e a cosseno vão se repetir quando elas derem uma volta completa no ciclo trigonométrico, ou seja, percorrerem 2π. Ou seja, tanto para a função seno quanto para a função cosseno, nós temos o período aqui de 2π. Tudo bem? Então, pronto. Agora eu consegui fazer um resumo básico para vocês sobre função seno e sobre a função cosseno. Também tem função tangente, mas é só uma variável. E o mais importante mesmo, que mais cai, é a seno e cosseno. Então eu queria relembrar aqui bem com vocês. Então, o básico do básico é isso. Então agora, a gente vai para uma parte um pouco mais chata, que é o que eu acho que mais pega as pessoas, que as pessoas têm mais dificuldade na hora de resolver algum exercício, coisa do tipo. Que são as transformações, as possíveis transformações de uma função seno. Por exemplo, peguei uma função genérica aqui, seno. F de x é igual a mais b vezes seno de c vezes x mais d. Nesse caso, a nossa variável, ou seja, o que a função está em função, né? Vocês entenderam? A nossa variável é o x. Então o resto, o a, o b, o c e o d seriam constantes. Só que o que elas mudariam no nosso gráfico da função? Então aqui nós temos uma função seno padrão, com o eixo y, x. Tudo bem, nós temos função seno padrão. Vamos começar com que o a muda. E lembra, eu não quero que você decore isso, eu quero que você entenda. Se você não entender nada, volta no vídeo, que é a minha recomendação. Então vamos lá, o que o a vai mudar? A gente vai parar para pensar um pouco. Então a gente vai pegar aqui para fazer todas, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a função básica, seno de x, que é esse gráfico aqui que está desenhado, já está desenhado. Vou colocar f de x. Vou colocar g de x, sei lá. Só que eu quero acrescentar o elemento a, que vai estar somando aqui, né? Mais a. O que ele vai mudar? A gente vai parar para pensar. Vamos supor que vamos colocar um a, nesse caso aqui, igual a 1. Vamos para pensar todo valor que a gente colocar aqui para x, vai dar um seno, que seria esse gráfico, só que vai ser mais 1, né? Porque o a é igual a 1 e vai estar somando. Então qualquer valor que a gente colocar, qualquer valor da função original, vai ser somado com 1. Então o que a gente vai fazer no gráfico? Vê se você entende esse movimento que eu vou fazer aqui agora. Isso daqui vai acontecer, ó. Olha que legal. Isso daqui vai acontecer. A gente vai estar arredando o gráfico uma casa para cima. Vocês entenderam? E ele vai ficar bem desse jeito aqui. Porque, por exemplo, este ponto aqui, que é o valor mínimo, antes estava no menos 1, que é o valor mínimo da função. Só que lembra, o valor mínimo da função genérica é menos 1. Só que a gente está somando esse menos 1 com 1. Então, menos 1 mais 1 é igual a 0. Logo, o valor mínimo da nossa nova função é 0. Que seria aqui o 0. É o nosso novo valor mínimo. E o nosso valor máximo antes era 1. Só que agora ele está sendo somado com 2. Então, ele vai virar 2. Ficou claro o que o a muda? Ah, e se fosse menos 1, por exemplo? Vamos colocar menos 1 então. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente vai pegar nosso gráfico, nossa reta, e vai deslocar uma unidade para baixo, verticalmente. Ele vai ficar desta forma aqui. Ele até atravessou um pouco aqui, mas não tem problema não. Vai ficar desse jeito. Conseguiram visualizar? O ponto máximo agora vai ser o 0, que antes era 1, só que 1 menos 1 é 0. E o ponto mínimo virou menos 2, que antes era menos 1. Então, é isso que o a altera. Ele basicamente desloca verticalmente a nossa função aqui, o nosso gráfico. Deixa eu voltar ele aqui. Pronto, tudo bem. Então, o a altera isso. Agora, vamos partir para o b. Então, vamos lá para o b aqui. O que seria o b? Você está multiplicando essa função, né? Só que o que ele vai alterar? Essa é um pouco mais difícil de ver. Só que vamos tentar visualizar ela. Vamos colocar um valor qualquer, 2. Acho que é mais fácil de visualizar com 2. Vamos parar a pensar. Todo valor que a gente colocar vai ser multiplicado por 2. Ah, se for assim vai aumentar. Então é só a gente pegar aqui e subir, né? Não. A gente tem que parar a pensar um pouco. Vamos parar a pensar. O mais fácil aqui, se a gente deslocasse o gráfico para cima, você concorda comigo que o ponto inicial para o seno de 0 seria 1? No caso, multiplicando por 2, vamos supor que 2. Não. Porque o seno é 0, só que 0 vezes 2 é 0. Então, basicamente, quando o seno for 0, o ponto inicial ainda vai continuar sendo 0. Só que, por exemplo, caso o seno seja 1, caso, por exemplo, a gente coloque π sobre 2, que vai dar o seno 1, o valor da função vai ser 2. Então, vai duplicar. Então, nesse caso, como que vai alterar o gráfico? Ele vai alterar da seguinte maneira. A gente vai falar que vai alterar a amplitude dele. Como assim? Vai alterar desta forma que vocês vão ver agora. Ó, psh. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito. Vou colocar aqui embaixo também, porque também muda. Pronto. Ele vai ficar assim.
Como assim? Eu não entendi nada que você fizer agora. Qual que é a diferença da última, do A, né? Vamos entender. Olha, o ponto máximo agora é qual? Antes vocês sabem que era 1, agora virou 2, né? Porque o ponto máximo era 1 multiplicado por 2, que é o nosso B. Opa, coloquei só um 2 aqui, né? B igual a 2. Multiplicado por 2 agora vai ser 2. Então esse nosso novo ponto máximo é 2. E novo ponto mínimo? Antes era menos 1. Só que menos 1 vezes 2 é menos 2. Logo, a gente vai pegar aqui o ponto mínimo e vai dar menos 2. Por isso que a gente faz essa alteração, que a gente chama da amplitude. É só lembrar de uma onda, né? Porque a função senoide lembra uma onda. É a mesma coisa. A amplitude que vai alterar, como se fosse uma onda mesmo. Então, é essa alteração que o B faz na função seno. E lembrando uma coisa, na função cosseno é a mesma coisa, tá? Essas alterações contam também para a função cosseno. Só para deixar lembrado, por acaso, e na função cosseno? Não, na função cosseno é a mesma coisa, tá? Então, para não ficar essa confusão aí. Agora, vou voltar para o padrão aqui, né? Tudo bem. Agora, e o C? Agora fica um pouco mais complicado. Só que assim é de boa. Ainda assim é de boa, tá? Vocês vão ver. Não se preocupem. Agora o seno de x vezes C. O que vai alterar? Vamos pensar também. Vamos colocar um C aqui fácil. Vamos reparar uma coisa primeiro. Não vamos colocar 1 nem 2, não. Vamos pensar uma coisa. Ó, o C, ele está multiplicando um ângulo. Tudo bem? Então, a gente poderia colocar um ângulo também para multiplicar. Porque, concorda comigo, por exemplo, se no A aqui eu colocasse π, somando, ia ficar um pouco estranho nossos resultados. Só que no C pode ser mais comum, cair numa questão um ângulo em radiano, ou às vezes em graus, radiano é mais comum. Mas esse negócio em radianos mesmo do C vai ser mais comum no D. Vocês vão ver o porquê. Mas no C, então, eu vou colocar 2. Também fica bem fácil. C igual a 2, é mais fácil de visualizar. Como que a função vai alterar? Vamos parar para pensar de novo. Vamos colocar o valor aqui, então, C de 2, e vamos pensar. Se a gente fizesse, por exemplo, π sobre 2, seno de π sobre 2, que é 90, é 1. Então, é o nosso valor máximo da função. Só que não vai ser mais 90. Vai ser π sobre 2 vezes 2, que é o nosso C. Então, o π sobre 2 vezes 2 é igual a π. Logo, se a gente colocar o ângulo como π sobre 2, o resultado não vai ser o seno de π sobre 2, vai ser o seno de π, porque a gente está multiplicando por 2. Então, a gente vai ter que pegar a nossa função, vamos colocar aqui o ângulo, né? Antes era aqui π sobre 2 e dava aqui nosso ponto máximo 1, tá? Aqui era 1. Opa, ficou meio torto aqui, né? Aqui, isso, 1. Antes era 1, só que agora não é mais um 1. Porque sempre que a gente colocar o π sobre 2 como o x, substituindo o x aqui na função, ele vai ser multiplicado por 2. Então vai virar π. E qual que é o seno de π? 0. Ou seja, o que vai acontecer com a função? Basicamente, isso daqui que vocês vão ver é um pouco maluco. O que vai acontecer é isso daqui, ó. Agora que eu reparei, não tem como eu alterar aqui, então eu vou fazer de outra maneira, ver se fica mais fácil. Eu vou redesenhar. Vai ficar desta forma aqui, ó. Vamos ver se ficou bom. Aí, ó, que isso, hein? Sem desenhar, hein? Tudo bem. Agora vai ficar assim. Por que vai ficar assim, professor? Não entendi. Vamos para pensar. Ó, o π sobre 2 não vai estar dando o seno de π sobre 2, que é 1. Não. Vai dar o seno de π. E qual que é o seno de π? É 0. Então, vamos parar para pensar o que aconteceu com a função. Antes, ela estava mais ou menos desse jeito, né? Um pouco mais alongada assim. Agora a gente está achatando ela, a gente está encurtando ela. Então, imagina assim o gráfico da função que está na minha mão. Eu vou pegar e encurtar ele assim. É claro, se o C estiver dividindo, eu vou aumentar. Mas a gente está pensando que está multiplicando por 2, então a gente vai diminuir ele desse jeito, a ponto que o π sobre 2 dê o resultado da função 0. Que é o caso aqui do gráfico que eu desenhei. Agora eu vou voltar aqui, porque o C está explicado. É basicamente isso. É isso que você tem que entender, então. O gráfico ele vai ser tratado desta forma. E não tem muito mistério. É mais por isso mesmo. Agora o D. O D é que complica a galera. Mas ainda assim é muito tranquilo. Eu não entendo muito por quê. Você entender agora por que é tranquilo. Ou pelo menos porque eu acho tranquilo. Então agora, a nossa nova função vai ser seno de x mais D. E eu vou colocar um D em ângulo. Porque, confia em mim, se for cair um exercício, vai ser em ângulo. Vou colocar aqui um π sobre 2. Pode ser? Vou colocar π sobre 2. Vamos para pensar o que vai mudar. Ó, pegar de novo o exemplo do seno de π sobre 2, que é um pouco fácil, né? O seno de π sobre 2 é 1, como a gente já discutiu antes. Então, vou colocar aqui π sobre 2
e vai dar 1, tudo bem, você já sabe isso. Vai dar 1 aqui. Tá, só que isso é na função padrão. A gente está agora somando esse ângulo, que era π sobre 2, com mais π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 mais π sobre 2 é π. Ou seja, quando a função era para dar o seno de π sobre 2, na verdade vai dar o seno de π. Ué, professor, então vai mudar a mesma coisa que o C mudou? Não vai mudar. Por que que não vai mudar? Porque esse caso que eu peguei aqui realmente dá a mesma coisa, porque eu estou multiplicando por 2 e somando pela mesma coisa. Então acaba dando o mesmo exemplo, fica um pouco confuso. Só que, por exemplo, se eu pegasse o π e agora eu vou somar ele com π sobre 2, vai dar o quê? 3π sobre 2. Só que no exemplo do C, se eu pegasse o π e multiplicasse por 2, ia dar 2π. Ou seja, vocês repararam que não vai alterar da mesma forma o C e o D. Eles vão alterar de formas diferentes. Mas como que o D vai alterar então? Desse jeito aqui, ó. Vamos ver o jeito mais fácil que vai ficar para vocês visualizarem aqui. Ó. O D vai alterar da seguinte maneira. Ele vai pegar o gráfico e, ó, deslocar ele horizontalmente. Então, pense, ele é parecido com o A. Enquanto o A desloca ele verticalmente para cima e para baixo, o D vai deslocar ele da esquerda para a direita. Então é basicamente isso. Por quê? Exatamente por esse motivo. Vamos pegar o exemplo do π sobre 2 de novo. O π sobre 2, o seno dele é 1. Só que se eu somar com π sobre 2, que é o D, vai dar π sobre 2, mas π sobre 2 que é π. O seno vai ser 0. Então a gente vai pegar essa função aqui e arredar até os π sobre 2, o valor dele, der aqui na função o 0. Entenderam como que o D vai alterar? Então é isso. Agora vocês já sabem como que o A, o B, o C e o D alteram a função. Caso vocês não tenham entendido, podem voltar no vídeo, que é melhor para vocês fixarem na cabeça de vocês e passarem a entender o que realmente é a função trigonométrica. Então agora, para encerrar o vídeo de uma vez, eu vou fazer um exemplo que eu criei aqui, que agora sim é para matar todas as suas dúvidas, cara. Tudo que você podia ter de dúvida, eu vou matar aqui agora, com uma função trigonométrica. Então aqui no caso, nós temos uma função que o enunciado passou para a gente, f de x é igual a mais b vezes o seno de c vezes x mais d, ou seja, aquela função genérica que eu passei para vocês aqui é a mesma coisa. Só que nós temos um gráfico aqui e está pedindo para a gente encontrar os valores de a, b, c e d. Então isso que é legal para você fixar, eu recomendo você pausar agora o vídeo e tentar fazer sozinho. Caso você não tenha conseguido ou você queira ver minha resolução, bora! Vamos começar aqui então com o mais fácil. O que é mais fácil de achar? Nesse caso é o b, que é a amplitude. Por que é mais fácil? Vamos parar a pensar aqui. Ó, nós temos nossos pontos máximo e o mínimo, que está aqui no gráfico. Qual que é o ponto máximo do gráfico? É o 3. Então vamos anotar, o ponto máximo é esse 3. É o máximo da nossa função. E qual que é o ponto mínimo? Menos 1. Então vamos pegar aqui o ponto mínimo. É o menos 1. Então, o quanto que variou do 3 para o menos 1? É só a gente pegar essa distância aqui, ó. Qual que é essa distância do 3 para o menos 1? É 4. Você concorda comigo? Afinal, 4 mais menos 1 é 3. Então, a distância do 3 para o menos 1 aqui do eixo y é 4. Opa, 4. Então, vamos supor que o nosso ponto central aqui seja essa reta aqui que eu tracei. É o nosso centro. Como assim centro? É caso fosse a função padrão e a gente estivesse colocando, por exemplo, o seno de π, que daria 0. Então, nesse caso aqui, o nosso 0, pelo menos que antes era 0, ele vai ser, na verdade, 1. Vocês entenderam por que ele vai ser 1? Porque a distância do menos 1 até 1 é 2 e a distância do 3 para 1 também é 2. Ficou claro? Então é basicamente como que? Como se estivesse pegando a nossa função seno e multiplicando ela por 2. A gente está aumentando a amplitude dela por 2 e a amplitude de baixo é 2. Então a gente tem que lembrar do negócio de onda mesmo. O que seria uma amplitude numa onda, né? É essa distância aqui, ó, do eixo aqui, desse eixo que eu tracei até o ponto máximo ou até o ponto mínimo, que nesse caso a gente identificou que é 2. Então, como que eu faço, por exemplo, para sempre saber qual que é a amplitude da função? É só você pegar o ponto máximo, o ponto mínimo, e você ver a distância entre eles e dividir por 2. Você vai ter a amplitude. Nesse caso, a gente achou é 2. Então, vamos colocar aqui que o nosso B é 2. Então, a gente achou a coisa mais fácil. O B é 2. Agora, o que a gente vai partir? A gente vai partir para o A. A gente vai para pensar uma coisa. Tá, se o nosso B fosse 2 e, por exemplo, não tivesse o A, nem o C, nem o D, não estaria desse jeito a função. Vocês repararam que ela está um pouco diferente? Caso fosse só 2, a única coisa que devia mudar, vamos lembrar daqui, lembrar dessa nossa função que a gente estava usando aqui?
A única coisa que deveria mudar é a amplitude, né? Então aqui, nesse caso a amplitude mudaria e a amplitude mudaria. Ela está alterada aqui nesse caso? Está alterada. Se você parar, ela está alterada sim. Só que ela está diferente. Não está diferente? Por quê? Porque o seno do π, o seno de zero aqui no caso, o seno de zero, ele não é zero. Não é. Qual que é o seno aqui de zero então? Nesse caso, o seno de zero é 1. Por que é 1? Não estou entendendo. Lembra, eu tracei aqui esse ponto médio, que é a metade metade da distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo, e ele é 1. Ou seja, quando a gente tem um seno de zero, tá dando que a nossa função é 1. Só que, se não tivesse A, isso basicamente daria 0, né? Porque 0 vezes 2 é 0. Então a gente está falando basicamente o quê? Que existe um A, porque está A vezes o 2 vezes o seno de x, e é por esse A que o nosso valor para o seno de 0 não é 0, e sim 1. Então, nesse caso, qual que é o nosso A? É 1. Deixa eu visualizar, deixa eu desenhar para vocês. Acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. É como se tivesse para estar dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui melhor. É como se tivesse para estar desse jeito aqui, ó. Vamos ver se repete aqui, ó. Pronto. É como se fosse para estar desse jeito. Ela está se repetindo dessa forma aqui, com o seno de 0 dando 0 mesmo, a função dando 0. Só que não. A gente está deslocando para cima, tá vendo? Em uma casa. Nesse caso, vamos voltar aqui tudo, né? A gente está deslocando uma casa, logo o A é igual a 1. Então a gente pode vir aqui no A e substituir por 1. Então, beleza, a gente achou essa informação. Eu vou até deixar esse 1 aqui que ele pode ser útil. Mas vamos ver. Agora é a parte um pouco mais difícil, que é você analisar a parte do ângulo. Que é o quê? Opa, apaguei uma rede aqui que não devia. O C e o D. Porque o C e o D, eles influenciam no ângulo. Se você parar a pensar, eles influenciam no ângulo. Tô mentindo? Não tô. Eles influenciam no ângulo. Enquanto o A e o B influenciavam mais no valor da função, o C e o D estão influenciando no ângulo que você está inserindo ali na função. Então vamos analisar a informação que a questão deu pra gente sobre o ângulo. Ó, aqui no caso é o 0, tá? Pra ficar um pouco mais visível, tudo bem. Então, a gente tem uma informação bem legal aqui que a questão passou pra gente. Quando a gente tem o seno de π sobre 2, tá vendo π sobre 2 aqui? Nós temos a função em menos 1. A função da menos 1. Então, vamos escrever a função do jeito que a gente já pensou ela, do jeito, com os elementos que a gente já encontrou. A é 1, mais o B, que é 2, vezes o seno de C vezes X mais D, né? É o que a gente está precisando encontrar. Só que o X, nesse caso, eu quero que seja π sobre 2. Então, vou colocar aqui π sobre 2 mais D. E nós temos que isso daqui vai resultar em menos 1. Tá? Então, vamos parar a pensar o que seria isso. Ó, vamos pegar e passar esse 1 que está somando aqui, subtraindo. Então, a gente vai ter 2 vezes o seno de C vezes π sobre 2 mais D é igual a menos 2. Se a gente dividir 2 dos dois lados, a gente vai ter que o seno desse ângulo aí, que a gente não sabe qual que é igual a menos 1. Ou seja, a gente pode concluir que C, e lembra que o C é uma constante, C vezes π sobre 2 mais D é igual a... Bem, quais ângulos podem dar o seno de menos 1? A gente está pensando aqui, nesse caso, nos ângulos do primeiro ciclo. Então, de 0 a 2π. Qual ângulo pode resultar no seno de menos 1? 270, não é? Lembra lá do ciclo trigonométrico? 270, ou 3π sobre 2, que eu vou colocar em radiano, fica mais bonito. Então, aqui, isso é igual a 3π sobre 2. Então, a gente acha essa informação legal. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai parar para pensar outra coisa. A gente tem outra informação de ângulo. O ângulo π, que está aqui, resulta na função dando 3. Então, vamos escrever isso. Eu vou apagar isso aqui, esse raciocínio que a gente já fez. Vou escrever um novo raciocínio. 1 mais o 2 vezes o seno de C, só que dessa vez vezes π, que é o ângulo que a gente quer, mais D é igual a 3. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro ângulo. Isso daqui vai dar 2 vezes seno de C vezes π mais D é igual a 2. Então, a gente tem que o seno de Cπ mais D é igual a 1. A gente está dividindo dos dois lados. Ou seja, Cπ mais D é igual a quais ângulos dão 1?
no primeiro ciclo, a gente tem só um, né? Que é o 90, ou π sobre 2. Ou seja, a gente tem que Cπ mais d é igual a π sobre 2. O que a gente vai fazer agora? A gente tem basicamente um sisteminha aqui, né? Se você parar para pensar, a gente tem um sisteminha. Eu vou apagar isso que a gente já usou e deixar só essas informações que a gente coletou aqui, ó. C vezes π sobre 2 mais d é igual a 3π sobre 2. Vou colocar assim, que acho que fica mais visível para vocês. E Cπ mais d é igual a π sobre 2. E agora a gente vai basicamente resolver o sistema, né? Então vamos começar resolvendo ele aqui. Agora vai ser um pouco mais matemática. Vamos lá. Cπ é igual a π sobre 2 menos d. Então a gente vai substituir o c vezes o π da equação de cima. E o que a gente vai ter? π sobre 2 menos d sobre 2. Lembra, estou substituindo aqui, ó, esse Cπ aqui. Estou substituindo. Por isso que continua sobre 2 aqui, né? Mais d é igual a 3π sobre 2. Se separar dessa forma, a gente vai encontrar o d. É isso que a gente quer, né? Então bora continuar. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou puxar para uma nova página para ficar um pouco mais fácil aqui a nossa resolução, né? Vamos continuar aqui nessa outra página, então. Vamos continuar aqui. Então nós temos que π sobre 2 menos d sobre 2 mais d é igual a 3π sobre 2. Então, eu vou multiplicar tudo por 2. Para assumir com essa fração aqui que incomoda um pouco, né? O que a gente vai ter? π sobre 2 menos d mais 2d, multipliquei por 2, é igual a 3π. Por que 3π sobre 2? Vezes 2 é 3π, né? Então agora, menos d mais 2d dá d. Então isso aqui vai ser o quê? π sobre 2 mais d é igual a 3π. Ou seja, a gente encontrou nosso valor de d, né? Lembra que o d eu falei para vocês que costuma ser um ângulo em radiano? Nesse caso aqui da nossa questão, é um ângulo em radiano. E qual ângulo é esse? D é igual a 3π menos π sobre 2. É só a gente multiplicar aqui o 3π por 2 e dividir por 2 ao mesmo tempo. Dividir por 2 ao mesmo tempo. Então vai ser 6π sobre 2 menos π sobre 2. A gente chega que o d é igual a 5π sobre 2. Olha que legal. Entenderam? Então a gente pode vir aqui no exercício e colocar que o d é igual a 5π sobre 2. Agora, qual que é o c? Se a gente continuar resolvendo aqui, né? Agora matamos a questão, né? A gente tem que Cπ mais o d, que a gente encontrou que é 5π sobre 2, 5π sobre 2, é igual a π sobre 2. Então a gente pode passar o 5π sobre 2 subtraindo, e a gente vai ter que Cπ é igual a π sobre 2 menos 5π sobre 2, que é o quê? Que é igual a menos 4π sobre 2. Então nós temos o quê? Cπ é igual a menos 4π sobre 2. Ou seja, quanto que é o c? Divide menos 4 por 2, a gente vai ter menos 2. Ou seja, Cπ é igual a menos 2π. C é igual a menos 2. Então a gente pode vir aqui no C e colocar menos 2. E com isso, nós achamos a função desse gráfico aqui que eu desenhei. Qual que é a nossa função? F de x é igual a, que é 1, mais B, que é 2, vezes o seno de menos 2 vezes nosso ângulo x, mais 5π sobre 2. Entenderam o que eu acabei de fazer? Cara, esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo muito extremo, porque eu usei todas as 4 possíveis opções de se alterar uma função, só que não costuma cair dessa forma, mas caso você tenha entendido mesmo o que eu fiz, acabou. Você vai conseguir entender todos os exercícios de função trigonométrica, aí é só interpretar, levar para esse gráfico aqui, levar para a função e matar do mesmo jeito que eu matei aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse aulão. Já vai deixando o like, se inscreve e comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse de aulão, de resumo, para vocês entenderem um pouco mais a matéria e aprender, né, a matéria em vez de ficar só decorando, levar para o futuro e levar para o futuro em que você saiba e que você conheça a matéria mais, adquirindo mais conhecimento dessa forma, né, ao invés de ficar só decorando e daqui a um mês esquecer a matéria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e falou!